Mas quando a gente fala sobre um presidente da República e a importância que isso tem na transparência e nisso chegar aos brasileiros, é importante que tenha também uma coisa mais institucional ou não. Como é que você vê essa disputa entre Janja e a comunicação? Sem nenhuma dúvida, um presidente da República, a imagem de um presidente, as informações que circulam ao redor de um presidente, elas precisam ter uma certa institucionalidade, né? A mulher do presidente tem todo o direito de fazer com as suas redes sociais o que bem entender e responde pelas publicações que faz, de acordo com a repercussão e tal. Isso é um risco que a Janja pode correr e tem o direito de correr. Ela faz o que bem entende nas redes sociais. É uma pessoa que tem o direito de exercitar a sua liberdade de expressão. Agora, em relação à imagem institucional do presidente, ao gerenciamento da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, isso não pode se confundir com uma atividade doméstica, né? A primeira-dama não foi nomeada ministra-chefe da SECOM, não possui cargo formal no governo. A despeito disso, ela disputa essa área de comunicação, não é de hoje, né? Não é de hoje. Ela intervém, faz intervenções brancas, por assim dizer, na Secretaria de Comunicação, desde que o Lula tomou posse. E ela vem disputando a comunicação nas redes sociais e tem uma predileção por esta personagem chamada Bruna Rosa, que participou da campanha do Lula, inclusive em 2022, e, e, e participa dessa. Tem lá na SECOM, tem uma Secretaria de Estratégia e Redes, né? Está voltada para as redes sociais. E ela entrou, essa Bruna Rosa entrou ali na SECOM, nesta área de redes sociais, por interferência da primeira-dama, por interferência da Janja. Hoje, o Paulo Pimenta manda em pouquíssima coisa na Secretaria de Comunicação do Planalto. Ele cuida da parte de publicidade, os contratos de publicidade, e a marcação de entrevistas fica a cargo do jornalista José Crispiniano, que está com Lula há mais de uma década. Uma parte da rede social pessoal do Lula é gerida pelo Ricardo Stuckert, que é mais do que um fotógrafo, né? Ele tem também está com Lula há mais de uma década, cuida das imagens do presidente, fotografia, vídeos, e joga esse material nas redes sociais do Lula, as redes sociais do presidente, as pessoais, né? Não da SECOM. Então, o Paulo Pimenta está apitando pouquíssima coisa, né? Nem sei o que ele está fazendo ali. Já deveria ter pedido o seu boné, porque ele não chefia essa área de comunicação, senão na parte de publicidade, ainda assim, ele levou uma traulitada do TCU, porque estava querendo fazer uma contratação de empresas para organizar as redes sociais do governo, ao custo de quase 200 milhões de reais, e o TCU farejou ali um vazamento de informações e determinou a suspensão dessa licitação. O Lula ficou irritadíssimo, está querendo fazer uma outra licitação. Então, Fabiola, sim, a primeira-dama pode fazer o que ela bem entender nas suas redes sociais e responde por isso. Agora, não, ela não tem a atribuição de meter o bedelho na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ela não foi nomeada para isso, não está recebendo para isso e não tem autoridade para isso, né? O fato de ser mulher do presidente não a autoriza a se meter nesta parte institucional da comunicação. E qualquer interferência que ela faça será vista sempre como um ruído, a menos que o Lula a nomeie, e ele pode fazer isso, porque, inclusive, há um ato há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a nomeação de parentes próximos de mulheres, de irmãos, de parentes em primeiro grau para cargos de confiança não constitui nepotismo. Então, o Lula, se quiser, que nomeie a Janja ministra-chefe da SECOM. Mas enquanto ela não for nomeada, qualquer interferência dela nessa área será vista como um ruído, Fabiola. E é o que está acontecendo agora. Muito ruído, numa hora que deveriam respeitar, inclusive, a doença do presidente e a necessidade dele de se recuperar rapidamente, né, sem atribulações.
Ó, vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV. Voltamos em instantes. Eu quero voltar na reportagem da Adriana e do Lucas, porque tem um ponto aí bem interessante que vocês estavam falando, que é a lenda urbana de Janja assumir a comunicação. A disputa de poder entre Janja, a equipe ligada a ela e os assessores de Lula é apontada por integrantes do governo como um dos estopins para a crise nessa área de comunicação. E que poderia levar ao afastamento do ministro Paulo Pimenta do comando da pasta. Ele é secretário de comunicação da Presidência da República. Bom, a nossa reportagem ouviu o ministro Paulo Pimenta e ele disse ao UOL que despachou diretamente com o presidente na segunda-feira e que não recebeu qualquer orientação de que essa dinâmica devesse ser alterada. Mas, diz ele, mas a qualquer momento o presidente pode mudar a equipe dele. Foi o que disse Pimenta ao UOL. Em recente encontro no PT em Brasília, Lula reclamou da comunicação do governo por vídeo. Ele estava em São Paulo, na festa do Prerrogativas, que homenageou Janja. E num vídeo, ele reclamou da comunicação não apenas do governo, mas também do PT. A reportagem apurou que a percepção entre petistas é de que Pimenta deverá ser punido por erros que não são exatamente dele, na verdade. Janja é apontado em Brasília como a eminência parda da comunicação digital do governo, com a intenção de ampliar o controle para outras áreas, aquelas que hoje são controladas pelo Cristiano e pelo Stucker. E diz, isso é uma lenda urbana, foi o que disse o Pimenta em relação a esse comando da Janja. Respondo tanto pelas virtudes quanto pelas limitações do trabalho na SECOM. E afirmou que existe uma complementação entre a equipe de Janja e a equipe de Bruna Rosa, sem influência direta na pasta. E Paulo Pimenta diz que nunca... Paulo Pimenta, ministro do governo Lula, responsável pela comunicação, diz que nunca recebeu um telefonema, uma orientação da Janja sobre as campanhas de governo. Diz ele que nunca existiu esse tipo de interferência. Mas não é o que diz a apuração da nossa reportagem, que houve ali várias pessoas que não querem falar em on, mas falam que nos bastidores há essa atuação. Qual é a tua percepção, hein, Thales? Você acha que existe muita influência de Janja? É perceptível isso? E os dias estão contados mesmo para Paulo Pimenta? Olha, eu acho que a influência da Janja é perceptível, isso é inegável. E também acho, nunca vi ninguém num governo, numa empresa, num órgão público, ninguém bater de frente com a esposa do chefe e sair ganhando. Nunca vi. É derrota na certa. Na pior das hipóteses, o sujeito fica no cargo, mas fica no cargo enfraquecido. Resolve abrir mão de tudo e deixa... Agora, bater de frente com a mulher do chefe e sair vencendo, eu nunca vi na história, como diz o Lula, nunca antes na história do Brasil. Então, o Paulo Pimenta tá com um problema do tamanho de um bonde. Realmente, diante da falta de autoridade, o melhor é sair, chegar alguém que diga assim, presidente, eu aceito o cargo se for com autoridade. Sem autoridade, eu não aceito. E aí o presidente vai ter que enquadrar a esposa dele, dizer, olha, Janja, deixa que agora isso daí vai entrar com... Ou não. Ou o presidente, não, então a Janja vai indicar um novo secretário de comunicação e acabou. O problema é que esse imbróglio tem que acabar. Mas não é só esse. Tem que acabar vários imbróglios que estão ocorrendo devido à fraqueza do Ministério. O que esse imbróglio está mostrando é o seguinte: o Ministério do Lula precisa ser reformado. Tem que aparecer novos ministros, ministros em condições de fazer funcionar as suas pastas e que deem peso político. O problema que o Lula teve esse ano todo com o Congresso, que deem peso realmente político para o presidente no Congresso. Não dá, por exemplo, você ter ministros do União Brasil e o União Brasil não ser ministério, não ser governo no Congresso. Tem que ser governo, dizer, olha,
estou com 3 ministros e sou o governo. Não existe esse um pé lá, um pé cá. É isso que tem que resolver de uma vez por todas. Olha, para quem tem muita gente comentando aqui sobre esse papel, né, do Pimenta, da Janja, tem aqui, ó, fala assim, mas é até uma maldade. Mas o Bismarck que está escrevendo. Mas será que o Paulo Pimenta sabe bem o que é Instagram, Facebook? Já contaram para ele dessa novidade chamada rede social? Porque tem que dar uma olhada. Olha a rede social do Lula, como é feito. E aí começam a fazer várias críticas aqui. A comunicação de um governo, a gente já tratou disso aqui, né? Ela tem que ser feita de uma maneira ampla, né? Essa comunicação institucional do governo como um todo. As redes se soma a isso, mas tem que ser atrelada, né, Josias? Diante das redes sociais, a comunicação virou algo muito maior, vamos dizer assim, do que eram governos anteriores, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, tem um fator novo chamado rede social. Não, isso era inexistente nos 2 mandatos anteriores do Lula, né? E há uma evidência de que no Brasil a esquerda não sabe trafegar pelas redes sociais ou trafega mal pelas redes sociais, né? E a direita, sobretudo a extrema-direita, nada de braçada nesse ambiente, é o habitat natural da extrema-direita, e ela trafega por esse ambiente, navega nas redes sociais, difundindo mentiras, difundindo acusações, muitas delas inverídicas, sobre os seus adversários. E, do ponto de vista institucional, o governo sempre vai perder um pouco essa guerra, porque não pode sair distribuindo caneladas nas redes sociais, né? O governo precisa respeitar a institucionalidade. Mas o entorno político do Lula, entendido pelo PT, pelos partidos aliados do governo, esses sim deveriam operar as redes sociais de forma muito mais eficaz, né? E o petismo não sabe operar rede social. O partido é muito fraco, o PT, e a esquerda petista também perde de goleada, normalmente. De raro em raro, a esquerda consegue derrotar a extrema-direita nas redes sociais, né? Consegue uma repercussão maior nas redes sociais do que os adeptos do bolsonarismo, mesmo a oposição democrática do governo, né? Que também trafega pelas redes sociais com alguma competência, né? Então, existe esse fenômeno, Fabiola. De fato, o governo sempre vai perder, porque não pode perder, não pode frequentar as redes sociais sem alguma institucionalidade, não pode se render à baixaria, por exemplo, na página oficial da Presidência da República ou nas páginas dos ministérios. Ali há que haver uma certa formalidade, né? Então, é difícil lidar nas páginas oficiais com uma oposição que mente, que difunde aleivosias, que ataca abaixo da linha da cintura nas redes sociais. Agora, a esquerda, como força política, os deputados, os senadores, os petistas de maneira geral, deveriam já ter aprendido a navegar por esse ambiente e, de fato, não aprenderam ainda, Fabiola. Aqui e ali, naquela questão da jornada de 6 por 1, quando a direita comete alguma derrapada no Congresso, a esquerda vence uma ou outra batalha, mas, a esquerda perde, né? E é um fato isso, é preciso reconhecer. E é muito curioso que os aliados do Lula, o próprio Lula, demorem tanto. O Lula ainda é uma pessoa octogenária, tem uma certa dificuldade, não tem nem celular. É um presidente que não usa celular, agora está na UTI, conversando por videoconferência com o Alckmin, o Rui Costa, com o celular da Janja, né? Então é compreensível que ele tenha dificuldade para entender esse mundo. Agora, os seus assessores, a turma do PT já devia ter aprendido, Fabio. Ó, o André Borges fala aqui, o que? A esquerda aprender a fazer fake news igual a direita? Não! Porque tem um lance também, né, que é esse, a comunicação
feita muitas vezes pela extrema-direita, ela é muito baseada nessas mentiras, né? Em algo muito pesado, né, Josias? É duro Sem isso, né? dúvida. Você tem que reagir não com a mentira, né, mas com a informação verídica, né? E você veja o que aconteceu, por exemplo, Fabiola, no caso, um exemplo de como a esquerda pode operar, né? Quando a direita bolsonarista tentou empinar no Congresso um projeto de lei que transformava em crime de homicídio uma das modalidades de estupro ou de uma das modalidades de aborto previstas em lei para o caso de meninas e mulheres estupradas, e o deputado Sóstenes Cavalcante quis transformar ou igualar, equiparar o aborto feito depois da 22ª semana de gravidez ao homicídio. Ele tentou isso, né? A esquerda reagiu muito adequadamente, foi às redes sociais, gritou, dizendo: olha, isso daqui é uma atrocidade, estamos retroagindo numa regra constitucional, num direito que foi assegurado às mulheres na metade do século passado. É coisa que está vigorando no Brasil há 80 anos. E a opinião pública acompanhou a esquerda naquele movimento. E foi tão grande a reação nas redes sociais que ela chegou às ruas, de forma tímida, mas chegou, e o Arthur Lira se apressou em engavetar esse projeto. Não se fala mais nisso. Agora, recentemente, dias atrás, aprovou-se na Comissão de Constituição e Justiça um outro projeto. Esse projeto proíbe toda a modalidade legal de aborto no Brasil. Em caso de estupro, quando há risco de morte para a gestante, e nos casos de encefalia, quando o feto sofre de encefalia. Então, também, nesse caso, houve uma reação instantânea nas redes sociais e já não se fala mais nisso. O Arthur Lira já avisou, isso não vai adiante. Então, esse tipo de coisa é que, como disse anteriormente, de raro em raro, a esquerda consegue reagir a uma iniciativa da extrema-direita e o faz com sucesso, com êxito. Mas é muito raro, né? Normalmente leva pancada e não sabe reagir às mentiras e às estratégias da direita, da extrema-direita, nas redes sociais. Mais um intervalo para quem está conosco na TV, voltamos já já. Muitas mensagens chegam aqui, ô Thales, falando, algumas pessoas até elogiando Janja, falam assim: ó, Janja, você tem todo o nosso apoio. O Orlando diz aqui, ó, Janja é o Carluxo do Bozo. Ela age a mesma coisa que o Carlos Bolsonaro nas redes. Acho que não é tanta atuação como ele, não sei. Será que dá para comparar? É a mesma. Dá para comparar uma coisa com outra? Não, né, o Thales? E tem gente falando aqui, ó. Tem muitas mulheres defendendo a Janja. A Odete diz: a Janja enxerga tudo. Ela é muito esperta. E ela está atuando para ajudar o governo. Fala, Thales. É isso mesmo, ela enxerga tudo, ela é muito esperta e ela está atuando para ajudar o governo. E ela não é um Carluxo. O Carluxo, ele joga, como o Josias lembrou, como boa parte desses ultraconservadores, joga com a fake news, com a mentira, com o exagero, com o sensacionalismo. A Janja não joga com isso. Então, não, é uma guerra, essa guerra de internet, você tem que tomar cuidado, porque você vai ter sempre a possibilidade de o sensacionalismo, de a mentira, de a invenção tomar a frente, porque dá mais audiência e as redes colocam mais destaque para isso, porque dá mais audiência, enquanto a verdade, a coisa moderada, ela vai sempre ser menor. Qual a procura que tem que ser a procura do governo e a procura de quem tem uma postura mais democrática? Tentar achar um mote que destrua a mentira, um mote fácil, de fácil entendimento, que destrua a mentira. É isso que, nas vezes que dá certo, que consegue se achar isso, você destrói a mentira. Senão, vai ser sempre uma vantagem do Carluxo, do perfil Carluxo e não do perfil da Janja, que cá entre nós é uma pessoa bastante razoável. Eu acho que essa questão da agilidade, né, quando a gente tem, olhando